E eu vou pedir para você mais uma vez contar um pouco sobre, ainda sobre esse assunto. Mais uma vez você me falou isso e eu gosto de ouvir você falar sobre a questão do Van Gogh. Que é uma coisa, eu sempre volto a isso, demais. Talvez você até esteja cansado de me contar isso, mas é porque eu gosto demais de falar disso. Você não sabia dessa história? Não, mas não é só por não saber, é porque sempre, como agora a gente tem se encontrado mais, as pessoas também vêm falar comigo, ei, e aquele padre lá, é verdade mesmo? Falam mesmo, Então, eu gosto de pedir a você, para que você fale, porque eu também sei que essas pessoas nos assistem, e é para elas que eu peço para você falar, só metaforicamente mesmo, o que aconteceu com o Van Gogh. Van Gogh recebeu a visita de um grande amigo, né? Pintor também, muito qualificado. E o pintor, quando viu tudo que o Van Gogh estava fazendo, ele muito entusiasmado em mostrar, né, para o grande mestre que estava chegando. Aí o amigo dele olhou para tudo que ele estava fazendo e disse, sua pintura é muito ruim, você pinta depressa demais. E aí, ele atônito com aquilo, imediatamente na intuição ele diz, não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Então vamos olhar sempre com mais afinco, devagar, porque a gente encontra coisa boa sempre em todo mundo. E mesmo, Vinícius, porque às vezes a gente joga uma pessoa fora por causa da primeira impressão que a gente teve dela. Isso não é justo. Não é justo com você, que às vezes perde a oportunidade de estabelecer uma relação maravilhosa com aquela pessoa, e você perde e retira daquela pessoa também a oportunidade de conviver com você. Os olhares apressados, eles são muito... Isso é preconceito, né? Os olhares preconceituosos, eles nos impedem muitas vezes de conhecer o bom da vida. Quantas pessoas, eu me lembro, Vinícius, uma vez eu estava em Belo Horizonte, eu estava atravessando uma pracinha que eu gostava muito, quando eu morava lá, eu tomava muito café lá no Três Corações, lá na Savassi. E eu estava atravessando a pracinha quando de repente veio umas três pessoas assim, vestidas todas de preto, aqueles cabelos espetados, cheios de pince, brinco e brinco. Eu não me lembro qual é o nome que se dava aquilo, se é gótico, é um tipo, um estilo de vestimento. É, uma tribo. Na hora que eles vieram na minha direção, sabe o que eu pensei? Eles vão me assaltar. Olha que coisa horrorosa, né? Eu não posso negar, foi o que eu pensei na hora, né? E aí eu já fiquei constrangido, era à noite, eu estava sozinho. Nisso uma das meninas que estava no meio, que eu nem tinha percebido que era uma mulher, ela falou assim, Padre Fábio, e segurou no meu braço. Aí eu olhei para ela me disse assim, morto de medo. Medo, e os outros dois do lado, com aquela cara esquisita, aqueles batom preto, sombra preta, a menina no mesmo estilo. Aí ela sorriu para mim e disse assim, o senhor já mudou a minha vida. Aí eu levei um susto, ela me disse, eu estava um dia... num encontro que o senhor estava fazendo e por acaso eu estava ali, eu havia perdido meu pai e o senhor me ajudou a superar aquele momento de dor. O senhor mudou minha vida, mudou o meu jeito de ver a morte, mudou o meu jeito de ver a vida e eu saí dali uma pessoa diferente. Só queria te dizer isso. É impagável, não é? Que tapa, né? Não, e a vergonha que eu fiquei, né? Eu não sabia nem o que dizer para a menina, que vontade de ser verdadeira e confessar para ela, me perdoa que eu estava com medo de você. E de repente o que você me trouxe, o que você me devolveu, essa experiência da devolução é muito interessante. Às vezes a gente faz bem a vida de uma pessoa e a gente faz mal também. Então quando a gente tem a oportunidade de receber o que a gente fez, é como se a gente tivesse a oportunidade de confirmar o que a gente faz. A minha opção por fazer o bem, e às vezes ela vem de onde eu menos imagino. E agora, eu cada vez mais, com o trabalho crescendo, a gente entrando em outros meios, eu tenho a oportunidade de atingir algumas pessoas que eu jamais acreditaria que eu um dia pudesse fazer. E eu vou, já que você começou com esse tema, eu vou falar disso. Quando o sofrimento bater à sua porta, as reações que a gente faz. Eu tive um caso na minha família, uma tragédia, do falecimento, o assassinato de uma prima, um caso bastante conhecido no Brasil, do caso Bodega, minha prima irmã, querida, amada, que foi subtraída da família. E a minha tia morreu junto com ela. Veio a falecer depois de quase 10 anos, mas morreu junto com ela. E tem um texto seu, e também, eu não li esse livro, mas imagino que também ele transite por isso, por essa experiência que a menina te relatou, de como a gente reage às tragédias. Qual o conforto que a gente deve ter? Como olhar? Acho que às vezes a gente deve perguntar assim, onde é que estava Deus nessa hora? Não é isso? Há uma cena de um filme que eu acho muito interessante, sabe? Eu não me lembro que filme foi esse e quando foi que eu vi. Eu me lembro que eu vi.
que aquela frase nunca mais saiu da minha vida. Um rapaz estava sendo encaminhado para a cadeira elétrica, né? O padre, porque o assassino nos Estados Unidos tem o direito de ter esse acompanhamento, ele estava sendo encaminhado junto com o padre e os pais da menina que ele tinha assassinado estavam do lado para assistir. E aí o pai, com muito desaforo, parou o padre e disse assim: onde é que estava o seu Deus na hora que a minha filha foi brutalmente assassinada por esse animal? Aí ele olhou e disse: no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Isso é muito interessante, porque você tem uma visão real da vida. Deus não tem como interferir na minha escolha. Se eu escolho te matar agora, Vinícius, por mais que a sua mãe reze pela sua proteção, por mais que as pessoas que lhe querem bem, querem que você viva, sou eu que estou passando pela decisão. O bem que Deus pode fazer na sua vida, a preservação da sua vida, passa também pela minha escolha. E é interessante que quando essa tragédia acontece dentro da nossa casa, nós precisamos nos organizar a partir disso. É uma mente que precisa ser iluminada. O sofrimento, ele é alimentado e nutrido na nossa cabeça. A maneira como nós olhamos para ele, claro, é trágico, é. Agora, como é que eu reajo diante dessa tragédia? Eu vou escolher lamentar e perguntar? E, às vezes eu encontro algumas pessoas que passam pela experiência de perder outras, que não se recuperam nunca porque elas ficam fazendo essa pergunta. Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? Esta pergunta não resolve o nosso conflito, não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema? Tá bom, aconteceu. E agora, o que eu posso fazer a partir disso? Como é que eu reajo diante daquilo que eu não posso modificar? Eu tenho uma frase que eu uso muito: se eu não posso modificar a vida, então eu deixo que a vida me modifique para melhor. Eu não tenho... A minha irmã morreu num acidente muito trágico. Estava chegando em Recife, o ônibus tombou, um objeto de metal que estava sendo carregado no portal, no bagageiro, caiu em cima dela e a matou. Em nenhum momento da minha vida eu fiquei perguntando: meu Deus, por que você não evitou a morte da minha irmã? Nesse livro eu falo disso. Porque se eu faço uma pergunta dessa, eu estou me fazendo uma pergunta infértil. Eu jamais vou chegar à resposta disso. Então eu estou sendo desonesto com Deus, eu estou sendo desonesto comigo, e eu estou sendo desonesto com aqueles que ficaram. Porque quando eu não resolvo a tragédia dentro de mim, as pessoas que estão do meu lado perdem a minha qualidade. Eu deixo de ser o pai que eu poderia ser, eu deixo de ser a mãe que eu poderia ser, porque eu estou mergulhada. Me deixa, por gentileza, que agora eu resolvi passar o resto da minha vida lamentando. O que eu estou mais feliz de tudo, além do nosso encontro, é da sua franqueza e da sua abertura de coração. Obrigado. A gente vai fazer mais um bloco. Pode ser? Pode, claro. Então já a gente está de volta. Como você consegue transitar em meio a algumas questões, por exemplo, em relação ao apoio ou não do uso da camisinha, que a Igreja Católica é absolutamente contra? Uma questão como essa não é questão de pode ou não pode. É muito mais a tentativa que a Igreja tem de mostrar que o ser humano tem valor, que ele não é um objeto para ser usado.